Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Death Stranding. E finalmente vamos tomar conta aqui do Bibi, né? Tentar ver o que ele tem de errado aqui e ajudar ele, né? Mas antes eu queria ver aqui rapidão se eu consigo entregar algum cargo que eu tô carregando. Nope, não tem nenhum cargo aqui pra fazer entrega. Weird. Anyway, vamos aproveitar que estamos aqui e vamos descansar aí na nossa private room, que aparentemente é pra lá que temos que ir aí pra ajudar o Bibi. Dead man, you there? Little help? Okay, Sam. Remove the pod and connect it to that incubator. It's in. Good. A temporary excess of stress. Easily addressed if we return it to its mother's womb. Mother? Located in the capital Knot City ICU. Brain dead, of course. You mean still mother? Correct. A still mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. And you, in turn, connect yourself to a BB, granting you the ability to sense BTs. These pods were designed to simulate the conditions inside a still mother's womb. BBs need to believe they're in one at all times to function properly. However, we can only maintain this deception for so long, which is why we must periodically update the environmental data by synchronizing it with a still mother via the chiral network. There. The update is in progress. Right now, the pod is synchronizing with the still mother in capital Knot City and reconfiguring its settings based on the latest data. Returning your BB to the womb in this manner will temporarily reduce its stress levels. That being where it technically belongs, of course. Kid looks happy. I'll try adjusting the oxytocin dosage. Autotoxemia should set in much slower from now on. You should remember that BBs are just equipment. Try not to get attached. Each one has been physically removed from its still mother's womb. A process that renders them unpredictable and prone to failure. No BB on record has remained in service for over a year. It may need to be retired before this expedition is over. And then? You saying there's no way to keep my BB alive? You must understand, there is still a great deal we don't know about BBs. As we expand the chiral network and recover more past data, perhaps we'll find our answers. Oh, right. You asked me to look into why the BTs might be reacting to your blood. I spoke with Hartman. We should have your results soon. Anyway, get some rest. You and your BB are both exhausted. Good night, Sam. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady.
Can you see me? How are things over there? Still not under guard. Still not chained up. Still can't leave. But if you can keep making connections, if you can get to me, we can go back east, back home. Thank you. I mean that. It's bad. There are fewer and fewer people in the cities these days. No one's having children anymore. But humans aren't made for living alone. They're supposed to come together, to help one another. And if we as a people can't do that, if we can't reconnect, then, well, it's like Bridget said, extinction. Come on. Rebuilding America isn't gonna get rid of the BTs. As long as they're still around, there's no escaping it. But at least we'll have hope. I'll be waiting, Sam. Waiting for you. Come and find me. Hello, Sam. This is Hartman. Since you're awake, it might behoove you to freshen up. To that end, why not take a shower? It's good for the body and soul, and also my research as it happens. I'll be waiting for you in our special place, James. Ok, estamos aqui no nosso quarto privado. O Bibi aí aparentemente recuperou, né? E aparentemente aí ele está conectado a uma mãe que está morta, né? Com morte cerebral. E a tecnologia faz parecer aí que ele está junto, né? Dela. No ventre dela, né? E é isso aí que mantém ele calmo, tal, sem estresse. Porque ele acredita que ele tá ainda no útero, né? Da mãe dele. Bibi looks happy. Nice. Alright, temos mais modelos aqui. Acredito que cada parte que você passa vai adicionando uns modelinhos novos aqui na coleção. Interessante. E como de costume aqui, vamos tomar uns monsters. Vamos beber tudo aqui, vamos lá. Alright, esse é o último. O cara devora 4 latinhas de Monster, mano, e não morre, velho. Que absurdo, mano. O jogo totalmente não é realista, mano. Como assim? Alright. Estamina totalmente louca aqui. E vamos entrar no banho então aí, já que o Hartman pediu pra gente tomar um banho. Vamos lá. Como que eu tomo banho? Ah, ok. Take shower. Let's do it. Sam, this is Hartman. Deadman relayed your request to me, as I oversee BT research. I'll be taking a sample of your shower water in order to study the effects your bodily fluids might have on a BT. Study other people with dooms? Everyone in Bridges, myself and Mama. Results thus far are
inconclusive. But you possess other singular qualities, being a repatriate as well. I must confess to a measure of optimism. Processing fluids. Waste products. Dry dispensing. There. Take the sample with you. Should the opportunity arise, try using it on a BT. I'm curious to see how they react. Who knows? It may even prove beneficial to you. There was an old research paper detailing the effects of bodily fluids from individuals like us on BTs. It is only by recovering these materials that we can unearth the knowledge of the past. Not just the Death Stranding, but also the mystery of your body's unique properties and even our doom's affliction. There may well be hope for humanity. Sam, I have no interest in rebuilding America. I want to recover the past. 5, 4, it's almost time. 2, 1. After you make your connections and nothing happens, then what? I said, then what? Okay. Sam, sorry to bother you while you're taking a break, but I figured you'd want to hear this. Hell, maybe it'll help you rest easier. We received a number of messages addressed to you. I've not taken a look myself, but I gather they're mostly from your clients. You should see if they contain any useful information. Mail can be accessed via your cufflinks, as well as the terminal in your private room. There's something else I'd like to share with you. With the Chiral network, we now have the power to reclaim our past. Data once thought lost forever from every corner of America can be pieced back together from fragmented records. Our archives are still a work in progress, of course. But as we expand the network and integrate more way stations and cities, we'll be able to recover more and more information, such as the previous expedition's logs and reports. Everything they sent back was lost when Central Knot City was destroyed. Now, we've managed to restore some already, in fact. You can access them from a private room terminal or your cufflinks by selecting Archives. Might make for interesting reading. Alright, então aparentemente recebemos aí uma granada feita dos nossos fluidos corporais aí que saiu do banho. Como checamos isso? Não dá pra abrir o cufflink aqui. Vamos ver o terminal então. Right? E aparentemente também recebemos aí vários e-mails. Let's see here. Temos 2 e-mails na verdade. Ok. Temos do George Baton e do Benjamin Hancock. Alright. Way Station west of Capital Knot City. Sam, the man, our savior. Happy face. Things are looking up here at the way station. Everything feels better somehow. É a oxitocina. We were all bright-eyed and bush-tailed when we set ourselves up. But 3 years of isolation and loneliness would change anyone's tune. Hell, when we first got here, we were putting up signs for porters and whatnot. But after a while, some guys got too scared to even set foot outside. School face. When Central went up, I told myself this was it. America's done. Everyone was feeling it too. And the mood was just bleak. And then you waltz on in. Like. I know what you're thinking. At first, I thought it was just the oxytocin too. But that's not it. Not all of it anyhow. You gave us the glimmer of hope we needed by bringing us in the Chiral network. We're back in the game now. Been thinking of putting up signs again even. Watchtowers too. Before long, we'll be opening up new delivery routes. Mark my words. Like. It's still scary out there though. All the oxygen in the world won't help us deal with mules, let alone BTs. We shit ourselves every time we catch sight of one, and end up dropping half of our equipment. Honestly, a part of me is still a little worried that we won't be able to keep it up. Sad, crying face and tears. And that's why we need you, Sam. You're not scared of anything, right? So go show us how it's done. Like. Thanks, George. Ok. Falando em likes aí, eu lembrei do Bibi,
E o Deadman disse aí que o BB tá se aproximando, é o prazo de validade dele. Em algum momento aí da nossa jornada a gente vai ter que descartar ele, e eu não quero fazer isso. Se a gente tiver que descartar o BB, eu vou chorar, velho. Tadinho. A gente vai dar um jeito aí de recuperar ele, de dar um jeito de manter ele vivo aí por mais tempo. O pessoal não sabe muita coisa sobre BBs, mas a gente vai descobrir um jeito aí de manter ele vivo por mais tempo. Porque esse BB aí eu quero ver crescer, se é que eles crescem, né? Mas ele vai ser meu filho adotivo a partir de agora. Alright, temos esse outro e-mail aqui do Benjamin Hancock. Sorry Sam, bad news. Praying hands. Thanks for delivering those rare medals, Sam. Everyone at the Distro Center really appreciates you coming through for us. Like. I'm afraid I've got some bad news for you though. That bike you saw outside, its battery is dead. You have to give it some juice if you want to use it. Only need to do it once though. Auto charger should kick in after. Praying hands. Sorry if you got our hopes up. And I've got some more bad news for you too, crying face. You see, different facilities have to work together, sharing materials so everyone gets what they need. And to make sure that everything that's produced and gets put to proper use, that's why guys like you are so important. Without porters, the whole system falls apart. The whole world even, like. Anyway, there's this guy, George Baton, over the way station. He used to be a reliable porter, but lately, it's like pulling teeth getting him to make even the simplest delivery. Keep bitching about being scared or not having enough oxy or whatever. Always some excuse. Even when he does agree to make a run, he's liable to lose half his load en route. Tears. So yeah, that's why we're a bit short on materials at the moment. I'm sure you'll soon help us put that to rights. We're counting on you, Sam. Like. Ok, esse cara tá reclamando então aí do George Baton, que é um cagão, não consegue sair aí pra fazer entregas. E quando ele sai pra fazer entregas, ele derruba metade aí das encomendas. Alright. Temos mais data aqui também. Interviews. That's interesting. Mules and Drone Syndrome. Bridge Babies and Time Fall. Ok, galera. Senta que lá vem a história. Temos 3 peças de lore aqui do mundo. E nada mais justo do que ler esses lore, que vai ser muito importante pra gente compreender a história aí mais pra frente. Alright, temos essa entrevista aqui então do Die Hardman sobre Mules and Drone Syndrome. Ok, foi feita aí 2 years ago. E podia ter aqui falando, né? Podia ser um áudio isso aqui pra gente ouvir na voz dos atores aí. Seria bem mais interessante. Mas vocês vão ter aí a minha maravilhosa voz para acompanhar esse texto gigante aqui sobre Mules and Drone Syndromes. Então vamos lá. Bridge's primary objective is to rebuild America. And in order to rebuild, one of our main tasks is to reconnect cities and other settlements by re-establishing a delivery network. Back before the Death Stranding, the cons and delivery network were what held society together. The whole thing was automated, AI managed, deliveries carried out by drone. The belief was that taking people out of the equation would revolutionize the entire system. But things didn't quite pan out that way. Instead, we started seeing cases of what would eventually be dubbed drone syndrome. It was too much for folks to accept leaving everything to machines and nothing for the common man. And indeed, the oxytocin deficiency and hormonal imbalances we confirmed seemed to back up that assessment. Humanity needed to be part of the process. So laws were put in place, and we stepped back into the picture again. And then what happened? All the people put out of work by machines who got caught up again convinced themselves society couldn't survive without them. And that brought on a whole new disorder. Delivery dependence syndrome, they called it. When the Death Stranding tore us apart, the delivery problem spiraled even further. It wasn't helped any by the fact that chiral clouds prevented planes and drones from flying, which meant we had to go back to relying completely on human couriers whether we liked it or not. Eventually, delivering goods became all some lived for. They were obsessed, addicted, consumed by the desire to deliver. Over time, they turned into mules we know and love today. Alright. Então, aparentemente aí a humanidade estava numa época aí que tudo era entregue aí por drones, por inteligência artificial. E a galera começou a perder a oxitocina, ficando em casa, tendo falta de empregos, de entrega. A pessoa quase não saía de casa, sei lá.
E daí teve uma revolução, aí eles mudaram de volta pra ter mais pessoas trabalhando. E começou a acontecer umas coisas estranhas aí quando eles foram atingidos pelos Death Stranding aí. Começaram a chegar Chiral Clouds aí, né? Nuvens quirais. E impediu aí o voo de aviões e de drones. Ou seja, eventualmente todos os couriers aí tiveram que voltar à ativa. E com o tempo aí, eles começaram a ficar, tipo, viciados em fazer entregas. Meu Deus. E os caras começaram a querer entregar tudo. E não tinha, acho que, cargo suficiente para entregar. Eles começaram a roubar aí. E se tornaram esses Mules que conhecemos e amamos hoje. Alright, Die Hard, man. Boa pesquisa. Vamos ver a próxima pesquisa aqui. Pelo Deadman, sobre Bridge Babies. Ano atrás. Alright. Look, Sam, I'm kind of new here at Bridges, so I don't know if any of this will be useful to you. Still, I'm happy to talk about BBs, if that's what you want. They call me Deadman, on account of my familiarity with the dead. Get it? We've always been on good terms, you see. Used to have regular chit-chats back when I worked in the morgue. Anyway, that's also the reason I work in BB maintenance and research, to learn more about those who are no longer with us. But I digress. Fact is, BB were already being used to our forces in the field before I joined Bridges. What's more, research into the little guys had already been conducted long ago. But no one took the plunge and put what they discovered in practical use. Still, what that did mean is that when Bridges wanted to build our own BBs, most of the work had already been done for us. We just needed to follow the instruction manual, so to speak. Which isn't to say that we have any idea how they work. Not how they can detect BTs or how they can connect this word to the other side. We still have much to learn about our little friends. But one thing is certain, the continued study will lead us to the greater understanding of the Stranding, and of life and death itself. That much I can assure you. Well, I think that's about all I have to tell you today. Hopefully, I'll have something new to share next time with Chill the Fat. See you all around, I guess. Ai, galera, vocês não sabem o quanto que eu ri aqui tentando imitar a voz do Deadman. Eu espero que pelo menos não tenha ficado tão ridículo assim. E tenha dado pra entender o que ele quis dizer aí. Aparentemente eles não sabem nada, né, ou quase nada sobre BBs aí, exceto algumas pesquisas que tiveram aí no passado. Então, os BBs aparentemente já foram usados antes de chegar aí o Death Stranding no mundo. Interessante. E temos aqui então a última entrevista aqui, por enquanto, com o Hartman. Então é uma pesquisa aí sobre o Timefall, feita 3 anos atrás. Alright. Eu não sei se eu consigo fazer o sotaque do Hartman e tentar imitar a voz dele, mas whatever. Sam, Hartman here. Timefall was first recorded when the Death Stranding occurred, and despite all the years that have passed since then, we are no closer to understanding how or why it accelerated the passage of time for the objects and organisms it touches, or why it immediately turns to ordinary water after having done so. Some researchers have gone as far as to post this process as stealing time. As for why timefall is observed only in certain places, all we know for certain is that it is somehow affected by local chiral concentrations. This is merely a hunch, but something in me suspects that the Death Stranding may have warped our perception of the passage of time. Not that that's necessarily a bad thing, you understand? We humans can conceive of our own deaths and even of the possibility of a place beyond death, yes? We have the capacity to conceptualize the future, an evolutionary advantage which aided our development as a species. Well, what if Timefall has given us a new supercharged version of this essential ability? One that would take us to the next stage of our evolution. Perhaps we wouldn't need to hold ourselves up in the Knot Cities. Perhaps, in time, the Death Stranding will come to be seen as the phenomenon that saved our species. Exciting thoughts, I'm sure you'll agree. I, for one, can't wait to set out on our journey. Who knows what awaits us? Hartman out. Ok, isso foi bem ruim. Mas, anyway, o Hartman tá dizendo aí que nossa percepção de tempo aí parece que foi mudada, então, depois desse Death Stranding. Interesting. A gente ou tá parado aí no tempo e a chuva acelera o tempo no momento certo, né? Pro momento certo, sei lá. Ou alguma outra coisa mais louca ainda está acontecendo. Muito estranho isso. Quanto lore que teve aí. Espero que vocês tenham entendido aí alguma coisa. Bem interessante esses lore. Sam, we've received a distress call from the distro center staff. Check the order on the delivery terminal as soon as you're ready.
Alright. Temos mais uma ordem, mas antes disso, vamos checar o Bibi mais uma vez aqui. Antes de sairmos aqui do private room. Tá nanando. Alright. You okay? Ok, próxima missão. Vamos lá. Isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This woman in the mask who's done nothing but lie to me. Whoa, what was that? Sam, out of curiosity, how's it doing at the moment? Before I answer that, Something wrong? when I hook up my BB, I see things. What kind of things? Like a face, someone I don't know, calling to me. There's this room, too, with other people talking, but I can't make out the words. Lead-through effect. Didn't I warn you about this? You're mistaking the BB's memories for your own. They're false flashbacks, nothing more. Let me explain. A BB is harvested from its steel mother at around 28 weeks and placed in a pod. To be clear, this is before it's even born. The procedure halts its development. But even at 28 weeks, its sensory systems have matured enough to process external stimuli. It is more than capable of encoding this information into memories, which can bleed into yours via your connection. So who's the man I saw? Someone from the medical team, maybe? Or a BB technician? Does it matter? The BB has been in circulation for a while now. It's been handled by a lot of people. How should I know which one made an impression? 'Cause you're the expert. No one's an expert, Sam. BBs were developed decades ago in secret. They're your quintessential black boxes. We may use them, but we don't truly understand them. Believe me, I've been trying to learn more, but almost all of the old records are gone. If I find anything out, I'll tell you, all right? Dead man's honor. Sam, check the delivery terminal and review the list of orders. Alright. Então é isso, o Bibi é removido aí do útero da mãe deles aos 28 weeks aí, né, 7 meses, I guess. E depois eles são colocados nesses pods aí. Eu não sei se eles crescem, se tem alguma coisa que impede eles de crescer, ou eles duram aí só mais 2 meses, 3 meses, né? Estranho. E aparentemente aí as memórias do Bibi aí são falsas, flashbacks aí, que o Deadman falou, mas eu acredito que não sejam falsos, né? Deve ser alguma memória mesmo que o Bibi viu essas coisas acontecendo. While you're resting, I ran some network diagnostics. Beryllium monitoring and holographic systems are nominal. Unfortunately, our printer is offline. I know. After all the trouble you went through to bring us those materials. This one's on us. We ordered a part a while back, but it never arrived. The printer needs it to communicate with the chiral network. Mules must have snatched it, caught that porter en route or something. If I'm right, they'll have taken it to their drop site, which is smack dab in the middle of their territory. Don't suppose you'd be up for stealing us our property back? Can't think of anyone more qualified than you. Alright, a gente vai ter que enfrentar os Mules então. Shit. Deixa eu ver se eu guardo umas coisas aqui. Por exemplo... Por exemplo, esses metais aqui. Onde que eu tenho que entregar isso, mano?
Deixa eu ver de novo aqui rapidão nos meus cargos, antes de mais nada. Let's see here. Ok, metals. Aparentemente não é pra entregar isso aqui em lugar nenhum. Isso aqui é só tipo... pra você criar coisas, I guess, usando a Chiral Printer. Resina, metal, resina, metal, resina. Weird. Pelo jeito é isso mesmo. Vamos só guardar aqui então no Private Locker. Porque estamos carregando peso à toa. Reciclar. A gente pode reciclar também. O que isso vira aqui? Let's see here. Acho que na verdade a gente tem que reciclar isso aqui pra ganhar material, olha lá. Eu acho que é isso. Weird. Então se a gente reciclar tudo isso aqui, metal, resina e metal, a gente ganha essa quantidade aqui em material, I guess. Se não for isso, já era. Cargo to recycle. Alright, I guess that's it. Confirm. Okay, new materials are now available at the distribution center west of Capital Knot City. Resins and metal. Saquei. Os números de baixo é quanto você consegue carregar, né? Ou quanto a facility aí, acho que aguenta. E os de cima é quanto você tem desse tipo de material. Então a gente tinha 0, caramba. Então você tem que restocar aí as facilities com materiais que você coleta aí do chão, caramba. Alright. O que mais que eu tenho de cargo aqui? Tenho granada, leather, PCC, botas. Alright. Vamos pegar a ordem agora. Take on orders. Tem 2 ordens aqui. Oh, nice. Coletar Chiral Crystals e pegar Chiral Printer Interface no território dos Mules. Alright, alright. Vamos ouvir sobre os Chiral Crystals first. Sam, the area around that distro center has produced a significant quantity of chiral crystals. Matter of fact, that's where the chiralium used in your Cupid's internal circuitry came from. They have a range of applications, including equipment fabrication. Bottom line, they're a valuable resource and one you'll want to make the most of. I'll let Hartman explain in more detail, but chiral crystals don't exactly grow on trees. If you see any deposits, you should go out of your way to gather them. Especially since folks with dooms are the only ones that can. Provided they have the necessary equipment, that is. I'll see that it's added to your supplies for this order. Sam, it's Hartman. Following the discovery of the beach, we not only began to observe heretofore unseen phenomena, but a new type of matter, chiralium. I say new, but it has doubtlessly existed since the dawn of the universe. We believe it was always there, like dark matter and certain particles. Ever present, yet overlooked because we lacked the capacity to see it. Chiralium appears to be unbound by the constraints of physics as we understand them. It can stop time or move contrary to it. On occasion, it even defies gravity. In practical terms, it can stop or even reverse time and causes objects to float. A special cylindrical case is required to collect and store it. Suffice it to say, the procurement of samples is vital to our ongoing research. Alright. Vamos pegar essa quest então de recuperar Chiralium Crystals. Ok, a gente precisa de 100 CG. Ok. Vamos selecionar também essa aqui de recuperar, mas antes disso vamos ouvir o briefing. Heads up, Sam. Distro Center staff's got a favor to ask. Probably best I start from the beginning. This one's on us. We ordered a part a while back, but it never arrived. The printer needs it to communicate with the chiral network.
Mules must have snatched it, caught that porter en route or something. If I'm right, they'll have taken it to their drop site, which is smack dab in the middle of their territory. Don't suppose you'd be up for stealing us our property back? Can't think of anyone more qualified than you. Alright, basicamente foi a mesma coisa que a gente ouviu. Vamos pegar o cargo e retornar pro Distro Center. Alright, alright. 2 missões selecionadas, vamos aceitá-las. Mama's added a watchtower schematic to your PCC. If you don't have it on you, consider fabricating one. You never know when you'll need to recon an area. Alright, e a Mama adicionou aí uma watchtower no meu PCC. Vamos carregar no back mesmo. Wait, what? I don't know what I'm carrying here. Eu vou ter que deixar alguma coisa guardada. Eu acho que não vai ser necessário usar escadas ou climbing ropes para chegar no acampamento dos mules. Pelo que eu vi lá no mapinha, tá de boa. Mas é isso, vamos dar confirm aqui. E guardar umas coisas no meu private locker. That thing you're holding is a crystal collector. As the name suggests, it provides secure storage for any crystals you gather. Allow me to describe your quarry. Chiral crystals appear gold to the naked eye and are frequently found in formations resembling human handprints. Surrounding rocks and debris tend to float a few feet above the ground. And they are most commonly found in areas with high precipitation. Got all that? Rain, floating rocks, golden handprints. That's your trifecta. Look for these 3 things and you'll find the crystals. If you've been especially observant, then perhaps you already know where to look. Thank you for your contribution. Alright, e agora a gente vai finalmente poder coletar esses Chiral Crystals. Vamos carregar só nossas botas e um PCC aqui para construir uma torre, I guess. Where's the tower? Okay. Press down to select the structure. Ok, watchtower, temos. Alright. E estamos precisando urinar também. Vamos correr lá pra fora. What the hell is this? Mojon Jojo. What the hell? Someone's happy. Ok. What is this? Será que esses sinais aqui deixam o Bibi feliz? Anyway, eu vou urinar. Eu vou deixar pra pegar os cristais também mais tarde, que é naquela direção, I guess. Vamos primeiro pro mais interessante aqui, que é... Eu dormi, mas parece que eu tô cansado ainda. Anyway, como eu estava dizendo, vamos pro mais interessante, que é roubar as coisas de volta aí dos mules. Ah, eu acho que aquele bagulho lá embaixo é a condição da bota. Ok, ela tá na metade praticamente. Eu acho que eu não tenho bateria aqui pra carregar a bike. É uma trike, na verdade. Oh, ela tem 2 rodas na frente. Nice. Por enquanto não vai dar pra usar ela. Provavelmente depois que a gente passar aí pelo acampamento dos mules a gente consegue. Então, bora lá. Mais uma missão aqui. Acredito que seja por aqui. Vamos ver de novo. Yup, é por aqui mesmo. Let's see. Dá pra fazer um... dá pra fazer uma rota aí. Melhor. Vou precisar de umas escadas aqui, talvez.
Talvez aqui seja o melhor caminho, na verdade. Let's see here. Eu tava pensando mesmo que era só tipo segurar o quadrado e fazer várias rotas de um local pra outro. Pra você pegar aí um caminho mais certo. Porque o que eu percebi que tava acontecendo era que essas setinhas sumiam, tipo, da direção do Sam. Você acabava indo pra uma direção nada a ver. E essas setinhas acabavam servindo pra nada, porque você não conseguia seguir elas. There's a time for everything. This ain't it. Weapons restrictions lifted. Call it a rule or a habit, but most mules almost always bring stolen shipments home with them. Find the post box, steal back the cargo. Simple as that. But be careful. These guys are armed. If this goes sideways, be ready to fight. Alright. Square to attack. Alright. Attack a mule repeatedly to knock them unconscious. Alright. Eu acho que não seria uma boa aí matar, né, os mules. Pra não causar um void out aí. Vamos trazer mais BTs aí no local. Mas antes de prosseguirmos, é hora de urinar. Nada como urinar a céu aberto. Do lado da facility aí. Sweet fucking relief. O Bibi tá chorando, o que ele tá fazendo? Ou ele tá rindo? I don't know. Caramba, mano, o cara tinha 600 ml de urina, mano, guardado, meu Deus. Alright. Estamos prontos pra mais uma. E nasceu um cogumelo mesmo lá embaixo. Agora eu não sei se o Bibi tava rindo ou chorando. Ok, vamos dar suit nele. That's right, just sleep. Alright, alright. Nossa, tô balançando muito forte ele, coitado. Alright, baby. Alright, urinamos. Cuidamos do Bibi. É hora de ir pra cima dos mules aí. Deixa eu desequipar isso aqui rapidão. Alright. Espero que não precisamos entrar em conflito aberto aí com eles. Eu vou tentar ser no stealth. Mas nunca se sabe, né? Provavelmente vamos ter que lutar, talvez, pra... como uma forma editorial aí do jogo. Fazer uma luta. Pick up? What? What? There we go. What? Tinha um cristal aqui? What the hell? Não tinha nada aqui, velho. That is weird. Okay, your Chiral crystals. The number of Chiral crystals in your possession is displayed at the bottom of the cufflinks map. Your blood level, BB stress, and your stamina, footwear durability, current weight carried, and your total likes. Alright. Olha só, Petit Cthulhu colocou uma escada aqui. This one's for you. Today's a good day. Weird. O cara tinha colocado uma corda aqui, mas Petit Cthulhu foi mais rápido e colocou uma escada. Remember, Sam, before you approach the mule drop site, we recommend you use a watchtower to confirm the location of the post box containing our cargo. Alright, let's do this. Vamos colocar uma watchtower aqui. Oh shit. The other deck. Bom, a gente não tem nenhum cargo com a gente, então eles não vão conseguir hackear a gente. Não vão conseguir rastrear a gente, né, no caso.
The other deck cargo scanner can be used to locate cargo carried by mules. This can be very useful when trying to pinpoint their location. Ok. Vamos colocar uma watchtower aqui, será? Talvez um lugar mais alto. What is this? Mule drop sites are rarely deserted, so remaining undetected is key. Keep a low profile and move slowly to minimize noise. What the hell is this plant? Sandalweed? What the hell? Anyway, acho que aqui é um bom lugar pra montar. Alright, let's do it. PCC. Watchtower, alright. Nossa, será que dá pra pôr aqui mesmo? É um bagulho visível, todo mundo vai ver o bagulho aqui. What is this? Acho que alguém me viu. Caraca, como assim? Look around and trust your instincts. That was weird. Ok, então tem tipo um porém, assim, a hora que eu chegar lá e pegar o cargo, aí sim eles vão poder me rastrear. Então na hora de fugir vai ser mais difícil, porque eles vão ter o rastreio aí, né, o scanner. Cara, não tem onde montar isso aqui, velho. Maybe here. Alright. Let's do it. Como vocês podem ver, não tem nenhum mule vindo atrás de mim aqui. Não sei como que eles me viram, então. Agora era pra eles me verem aqui. Porque tem uma puta watchtower no meio do nada aqui. Alright, vamos dar uma olhada aqui no acampamento deles. Olha, dá pra subir mais. Ah, um mule aqui. Mule boots? Ué? Ele tá andando... Ah, esse cara que me viu então. Ok, aparentemente tem só 3 caras. Tem um carregando uma ladder, um carregando bota e esse outro cara carregando metais. E aqui está o nosso objetivo, alright. Acho que o melhor caminho é por aqui por trás, por essa caverna mesmo. Alright. Let's go. E o certo também é ir agachado aí, com calma, pra não fazer muito barulho. Quer dizer, eu não sei nem se essa caverna aqui tem saída. Aparentemente tem. Tem alguns materiais aqui no chão, mas eu não vou pegar agora. Porque se eu pegar, eu vou poder ser rastreado pelo scanner deles. Na volta eu pego então, se eu lembrar. Ok, tem uma descida aqui, tem um mule provavelmente aí embaixo. Vamos tentar subir aqui. Uma outra descida. Vamos tentar ter uma visão melhor aqui do acampamento deles. Ver se não tem mais nenhum mule aqui nos arredores também. Alright. Esse aqui é um bom lugar para ter uma visão boa. Ok.
Ok, o material tá num local aqui bem aberto, bem de boa pra ver. Ah, tem um cara sentado aqui com os metais raros. Ok, então são 3 caras só mesmo. Esse cara com bota, esse cara com leather e esse outro com metais. Eu poderia começar pegando eles aqui separados, né? Até chegar nesse outro aqui. Ou já pegar esse cara mesmo aqui logo. E depois eu cuido dos outros 2. Ou passo reto deles, né? Eu não sei se tem tipo takedown. Que é tipo, você chega por trás dos caras e derruba eles de uma vez. Sem precisar lutar. Eu não sei se tem isso. Mas vamos testar agora nesse cara aqui. Alright, alright. Vamos descer lá. Ok. Aquele cara talvez consiga me ver. Tá meio longe, mas talvez ele consiga ter contato visual. Será que faz barulho se eu usar meu scanner? Vamos testar. Guess not. Okay, when infiltrating a mule camp, crouching will help you reduce the sound of your footsteps. Holding your breath will make you even harder to detect. Ah, dá pra segurar a respiração também. Alright. Mas o que eu quero saber é se é possível dar takedown nesses caras aqui, se eles estiverem distraídos. É isso que eu quero saber. Let's hope so. Não dá pra dar takedown. Ah, os caras são humanos, ok. Eles só são malucões, só gostam de entregar as coisas. Ok, vamos testar. Vamos fazer um save ou não? Eu acho que não. Vamos na loucura mesmo. Ok, that was weird. Ok, that was very weird. Eu não fez nada no cara. Eu queria derrubar ele, mas pelo jeito não tem como derrubar o cara sem ele me ver. Alright, ele caiu. Ok, ok. Eu acho que tá tranquilo, não soou alarme nem nada. Vamos ver o que mais tem aqui. Ok, não tem mais nada. Alright. Vamos pegar o cargo e dar o fora então. Já já ele acorda, talvez. Temos um cargo agora também. Alright. Basicamente aí são 3 porradas pra derrubar o cara. E não tem takedown, né? Você não consegue tipo chegar de surpresa no cara e derrubar com um hit só. Alright. Bom saber disso. A gente não vai tentar mais derrubar os caras agora. E acabar revelando a nossa localização aí. E agora com acesso aqui na post box dos mules. Temos vários itens aqui que podemos pegar. Temos o nosso principal item aqui, que é o Printer Interface. Que a gente precisa entregar. Caraca, o bagulho é pesado, hein? Alright. Daí eles ainda têm umas resinas. Climbing Anchor. Wait, what? Parece que era de alguma galera essas coisas, tá vendo? Será que o pessoal depositou isso aqui nesse post box pra outras pessoas pegarem? Ou tipo... Os mules derrubaram essas crianças. Não sei porque eu ia falar crianças. Os mules derrubaram essas pessoas aí que estavam jogando. E roubaram esses cargos. Tá vendo? Esse cara é o Yagu King. Era o Previous Owner. I don't know what's happening here. Mas vamos pegar esses Lost Cargos aqui. Que pelo menos a gente precisa entregar nesses cargos aí. Materials for Large Scale Construction. Special Device. And Performance Enhanced Beverages. Ok.
Basicamente cerveja ou Monster Energy Drink. Alright, vamos pegar esses Lost Cargos também. Pesados, alright. Wait, what? What the hell? What happened to the other ones? Anyway. Temos mais esse Special Device aqui. Pesado também. Mais um cargo. Esse aqui dá pra gente dar attach na suit. Vamos levar aqui. Aí temos botas dos mules, resins, metals, alright. Vamos levar mais umas resinas também. What? É bem pesado isso aqui. Destroyed. Ah, esses cargos estão destruídos totalmente. Weird. Aqui, View Owner History. What's this? Mr. Chileno. Alright. Ah, dá pra você ver as coisas dele. Alright, ele é a lenda das lendas. Master Deliver. Alright. Última vez logado dia 24/11. Ok. Vamos começar a levar esse metal aqui que tá pesado, mas vamos tentar levar ele pelo menos. E não vamos ser muito gananciosos aqui, porque vai ser foda fugir. Agora a gente vai ser detectado aí pelos scanners deles. Provavelmente, né? So far so good, vamos voltar de onde viemos. Não vamos precisar enfrentar esses outros caras, I guess. Não vai ser necessário, né? Alright. Foi uma missão bem de boa aí, bem tutorial mesmo, ensinando a gente como funciona, né, os cargos aí roubado pelos mules e como funciona também o acampamento deles. Alright. Vamos pegar essa letter? Why not? Cabe só mais 20 quilos, até menos. Quanto que isso pesa? I don't know. Ok, estamos chegando no máximo daqui de capacidade de carregamento. E os mules não detectaram a gente com o radar. Alright. Easy peasy. É isso aí, só dá o fora agora. Acabou. Tem um radar aqui, mas eles não ativaram, não sei porquê. Alright. Tem uma post box aqui em cima também por alguma razão. Mas agora é só fazer o caminho de volta e demorou. Oh boy, é meio perigoso voltar pela escadinha aqui, mas vamos lá. Oxi, era pra você ter descido, não subido, velho. What the fuck? Oh boy, alright. Why? Why are you doing this? I wanna go down. Alright. Mules. Damn addicts chasing a cargo high. Shame we gotta deal with their bullshit at all. Back in the day, AI did everything. Deliveries were handled by unmanned vehicles and drones. And all we had to do was sit back and let them work. It was revolutionary, damn near singularity. No reason for it not to take off, but it didn't. People didn't like it when we took the human element out of the service industry. So, after some consideration, we put it back in. Made jobs no one really needed and gave them to folks who couldn't live without them. And from there, it snowballed. Now we got cults of cargo-chasing crazies who get off on hijacking shipments. Jackal's always on the lookout for the next order. Make sure you're not him. Alright.
E esses mules, tipo, o que eles fazem com o cargo, né? Tipo, eles entregam o cargo ou só guardam só, tipo, são hoarders também? Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until the O que eu acho estranho também é que, tipo, esse acampamento dos mules estava bem perto aqui da Bridges Distro Center, né? E eles não têm, tipo, policial ou algo assim, tipo, algum segurança pra guardar essa base aqui. Como que tem um acampamento, assim, dos mules logo do lado aqui da base? Sam, Cairo crystal deliveries are a little different from usual. The process is pretty simple, though. Access the delivery terminal to drop off any Cairo crystals you're carrying. Alright, mas eu não vou entregar nenhum Cairo Crystal por enquanto, porque eu ainda não coletei quase nada. Vou entregar essa encomenda e depois eu vou buscar os Cairo Crystals, alright. Missão bem sucedida, alright. Request, vamos deliver lost cargo first. Ok. Wait, what? Como que eu seleciono isso? Sei lá. Back, are you? You trying to put the rest of us to shame? Fine by me. Good work, Sam. It seems your connection level is increasing. As your connection level increases, larger quantities of resources will be made available to you at our facilities. Alright, então quando a gente aumenta a nossa conexão com a base aí, dependendo das bases, né? A gente recebe mais inventory slots aí pra guardar as coisas. E podemos ganhar até presentes. Okay, Distribution Center west of Capital Knot City has provided the following new hologram data. Bridges Guard. Macho. What? What is this? To use this data, gain access to a level 2 or higher structure and select Customize Structure. What is this? Alright. Some of this facility's bandwidth has been shared with Sam. Okay, more structures can now be built within the Cairo network area. Alright, e aumentamos também o tanto de coisas que podemos guardar aí, material. E também ganhamos alguns materiais, aparentemente. Ok. See you around. Good work. Alright. Anyway, vamos entregar então o cargo aqui da quest principal. Time to get that chiral printer in working order. Sorry to push you through so much trouble, but trust me, it'll be worth it. Excellent. The unit doesn't have a scratch on it. Never doubted you'd come through for us. Sam, how are your shoes holding up? Not too well, I imagine, conditions being what they are out there. Nothing ruins your day like shoes falling apart while you're on the job. Carry on like that and it's only a matter of time before you injure yourself. I've arranged for boots to be added to your supplies. Bridges standard issue, so they ought to fit you fine. You should always carry an extra pair. But if you forget or run into trouble, you can fabricate another via a terminal at one of our many facilities. Ok, ganhamos uma bota aí. Par de botas, né? New interview data acquired. Necrosis and the ancient Egyptian view of life and death. Alright.
That's weird, a gente vai ter que ler isso. See you around. Congratulations, Sam. I understand you now have access to a chiral printer. An extraordinarily useful device that can only function because of the manner in which our network utilizes the beach, enabling us to transfer massive volumes of data instantaneously. Since under normal circumstances, such transfers would take hours, if not days, some have speculated that the chiral network might, in essence, be a time machine. That it is transmitting data into the past. Suffice it to say, we have yet to fully grasp the fundamental nature of the network and the beach which we have come to rely upon. One might liken our relationship with it to that of primitive man's with fire. Is it useful? Quite. Is it dangerous? Undeniably so. Nevertheless, we have decided that the reward outweighs the risk. Furthermore, as the BTs are linked to the beach, it stands to reason that further study and experimentation could be of considerable benefit. The same could be said regarding you, of course. Rest assured, I will keep you apprised of what I learn. You have my word. Good work. Ok, então aparentemente aí essa Chiral Network é uma rede sem fio que passa através dessa beach que eles descobriram sei lá onde e tipo ela manda os data aí, todas as informações instantaneamente de um lado pro outro aí, né, de um local pro outro. E teoricamente aí pode ser uma certa forma de viagem no tempo, né? Ele manda as informações aí de volta no tempo, né? Ok. Esse lore desse jogo é bem pesado, cara, bem difícil de entender aí. Ok, nossas botas estão boas até, temos até um par extra aqui, whatever. Deixa eu tentar reciclar essas coisas que a gente pegou aqui. Não tem nada aqui, mas eu tô com coisas nas costas, mano. What the hell? Anyway, vamos tentar fabricar então alguma coisa. Temos botas, ladder, climbing anchor. Alright. Não precisamos de nada disso. Vamos coletar os cristais. E o que eu faço com essas coisas que estão nas minhas costas, velho? What the hell? Vamos depositar essas coisas aqui e buscar os cristais, pelo menos, então. Ok, guardei tudo aqui. Tô só carregando uma escada e as granadas quirais aí. Aparentemente essas granadas aí vão servir pra destruir os BTs. Vamos ter que testar em alguém. Mas o próximo passo aqui agora é buscar uns Chiral Crystals aqui. Nessa região, aparentemente. Ok. Oh, shit. Tem BTs aqui, velho. Shit. Tem Timefall aqui também. Ok. Aparentemente dá pra ver os BTs por essas conexões a esses cordões que caem do céu. Tá vendo? Por aqui não tem. Talvez mais pra frente só vai ter. Interesting. Mas vamos lá, galera. Vamos coletar crystals. Oh, shit. Começou o Timefall. Nossa, já tem um monte aqui já. There we go. Easy peasy. Nice. Deixa eu ver um negócio. Quanto que a gente precisa coletar exatamente mesmo que eu nem lembro. Ok. Desired 100 CG. Alright. Dá até pra pegar mais se quiser.
Alright, já temos 158 CG já. Já dá até pra entregar lá de boa. Mas eu vou pegar esses que estão aqui no caminho. What? Oh shit. Essa área aqui tem BTs. Vamos só pegar os cristais e dar o fora. Nossa, tem bastante cristal aqui, mano. Oh boy. Alright, vamos se aproximar só mais um pouquinho aqui. Não deve ter nenhum muito próximo. What? Bom, tem um lá nas pedras. Mas é só dar o fora aqui. Se bem que a gente podia testar, né? Essa granada, mano. EX Grenade number 0. Capsule made of sense condensed body fluids collected from the shower. Exploding on impact. Still rise to affect BTs, though this is untested. Use L2 to aim and R2 to throw. Non-lethal anti-BT weapon. Ok. Vamos guardar ela aí pra situações mais perigosas. Se bem que eu poderia testar ela, né, pra ver se funciona, mas acho que não tem tanta necessidade no momento. Deixa eu ver se tem algum cargo aqui pra ser distribuído. Sam, you can use share lockers to exchange cargo with other porters. Ok. Nope, não tem nenhum cargo aqui no local. Vamos só dar o fora aqui então. Olha, nasceu outro cristal aqui. That's a big one. Wow. Será que tem um limite de quanto eu consigo carregar? Sei lá. Mas foi mais fácil do que eu imaginava. Eu achei que ia ter que ir num local muito mais longe aí pra coletar esses cristais. Provavelmente era só um tutorial aí, por isso que eles estavam todos pertinhos. Mas é isso, vamos entregar os cristais aqui. Okay, just a bit further now. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. O cara me deu boas-vindas 2 vezes. Ok, claim materials. O Die Hardman falou pra mim como que eu tinha que entregar o bagulho, mas eu esqueci totalmente. Deve ser reciclando. Posso escolher o amount. Ah, só aguenta 100, I guess. Sei lá. Alright. Got some chiral crystals for us? These crystals only form in places with elevated chiralium levels. Which makes me wonder if expanding the network had something to do with it. Damn, son. That is a lot of crystals. Maintenance and R&D will both get their fill, looks like. Uau, 112 likes, 300 likes. Nice. That's a lot of likes.
Ok, ganhamos Container Repair Spray. Isso vai ajudar aí a dar repair nos nossos containers, dos nossos cargos. Ok. Tem mais interviews aqui. Chiral Symmetry e Chiralian. Ok, Bridges HQ have added data for a new structure to your PCC. Bridge. Uou, dá pra construir pontes. Faz sentido construir bridges. Nice. Chiral crystals can now be used at all UAC facilities. Alright. The amount of materials that can be used at the distribution center west of Capital Knot City has increased. Okay, new option has been added to the delivery terminal. Claim materials. Excess chiral crystals can be deposited at any facility. They'll be added to the stores held on site. These local stores include materials that you can draw upon to fabricate equipment as needed. Ok. Só nessas duas missões já ganhamos uns 10 troféus aqui, aparentemente. Alright, Skilled Handler. You have been awarded the title of Skilled Handler. Nice. Okay. Oh, before I forget, this is for you. That's container repair spray for patching up cargo containers. Good for dealing with timefall degradation and all that. Useful stuff if you and your cargo have been through the ringer. We've added it to your supplies list, so it's readily available if and when you need it. Thanks, mama. Ok, vamos levar um desses, pelo menos. I guess, né? Ou dois, sei lá quanto que isso aqui dá repair. A restorative and preservative that can be sprayed onto cargo containers in order to repair damage and improve the resistance of container contents to vibrations and impact. Can only be used on cargo containers. That's weird. Will be less effective when used in the midst of a timefall shower. So try to find shelter first. Ok, vamos levar um só pra ver como que funciona isso. There is a correlation between elevated corellium levels and increased crystal formation. This may well be the result of the network's expansion. You needn't worry though. Local chiral density is still within an acceptable range. If you find any more, be sure to collect it. You'll be well rewarded. If you come into more chiral crystals, you can submit them at one of our facilities. And you can deposit other resources too, along with any items you don't need. Everything has its value. What we don't use as is can be broken down into components for R&D and other applications. Alright. Temos mais duas ordens agora. E aparentemente aí podemos criar pontes agora, né? Mas eu acho que não vai ser tão necessário no momento. Porque não temos aí carros, I guess. We've added a bridge schematic to your PCC. The first step is laying the foundation, after which you'll have to supply additional materials to finish the job. Plenty of rivers and canyons could do with a good bridge, you know. Take a stroll across one you built yourself, and I guarantee you'll be glad you made the effort. Give it a try. Oh boy. O bagulho virou Animal Crossing agora, construir pontes nos locais. Você precisa pôr a fundação primeiro, aí depois você coloca outros materiais aí pra ela ser construída, né? Alright, the foundation of a bridge. Once the foundation is in place, add materials to level up the structure and complete the construction. When constructing a bridge, use L2 to prepare the bridge and R stick, right stick I guess, to move the camera up and down in order to select its length, 50 meters or 80 meters. Materials required for completion, 800 metals. Alright. Vai precisar de 800 metals. Eu tenho 200, 350 metals só. Bom, eu não vou construir uma ponte no momento, I guess. A menos que tenha uma missão pra construir ponte. Let's see. Yup, vamos precisar construir uma ponte aí. Provavelmente uma ponte pequena. Hey, Sam, mind doing me a favor?
There's a bridge that needs building. Over a river, just outside that distro center. It's too deep to ford, and we'd like a long-term solution. The foundation's already been laid, and everything required to finish the job should be in storage. All you need to do is carry the remaining materials to the construction area, and use them to complete the bridge. If it turns out there isn't enough there for our needs after all, you'll have to come up with the rest on your own. I know you've got a lot on your plate right now, but remember, this bridge will make your life easier too. Alright, galera, se vocês não perceberam, esse episódio aqui tá completamente sendo várias errands aí que a gente tá fazendo ao redor aqui dessa distro center. E why not? Vamos fazer ela aqui. E temos uma outra missão também, que é mandar uma Power Supply Unit lá pra Wind Farm, que vai ser a nossa próxima missão aí, que é chegar na Wind Farm. Mas vamos deixar ela pra depois aqui. Vamos completar essa ponte, né, já que estamos aqui. What is this? Oh, okay. Alright, aparentemente temos todos o material necessário para construir a ponte. É só ir até o lado de fora aqui e construir ela. Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. Okay, Sam. Make your way to the designated construction area for the bridge. The foundation should already be in place. With your help, we'll have the thing finished in no time. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. Alright. Achamos a ponte. E realmente, né, essa ponte é bem necessária aqui pra gente atravessar essa área que é funda, tá vendo? Esse caminho vermelho aqui no lago, né, nesse rio, a gente iria cair se a gente fosse tentar atravessar ela. Por isso é bom usar uma ponte. Vamos lá, vamos construir essa ponte, vamos ver como que faz isso. Bem interessante esse jogo, hein, mano. Tem muita coisa pra fazer aqui. E provavelmente vai ter muito mais facilities aí, né, ou coisas pra construir. Sam, looks like you found the site. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. Alright, vamos acessar. Holding down button. Alright. Alright, complete the structure. Submit the materials required to complete the structure. Quantos materiais a gente precisa? 800, é isso? Não, já tem 600 depositado nela. E agora a gente vai depositar mais 400 e vai ser o suficiente para completar ela. Alright. Uou. Bravo, Sam. That bridge should make life easier for a lot of people. You can be sure that every traveler and porter who passes that way will put it to good use. Keep an eye out for other spots that could do with another well-placed bridge. Uou, que tecnologia é essa, gente? Que loucura, velho. Muito massa essas pontes, hein, mano? Deve ajudar muito aqui a atravessar os locais. Principalmente se você quiser voltar até uma facility aí anterior. Vamos tirar uma fotinha aqui pra comemorar a construção dessa ponte. O que ele tá olhando? Alright. Eu apertei o botão errado, tirei um print sem querer. Alright, vamos mudar a posição do Sam. Que isso, Superhero Landing?
Alright. Muito boas. Olha as poses, mano. Não tinha visto todas as poses da outra vez. Genial, mano. Muito bom. Bibi. Vamos ver o que o Bibi vai fazer. Genial esse modo foto, mano. Que absurdo. Alright, alright. Vamos colocar aqui uma frame de foto. Alright, essa foto parece que vai ficar da hora. Genial esse modo foto, velho. Que da hora. Alright. Ok, dá pra fazer coisas nessa ponte. O que mais dá pra fazer aqui? Uou, dá pra dar upgrade aí na ponte. E o upgrade aparentemente aí aumenta a resistência ao timefall. Ou seja, ela tem uma certa durabilidade lá, ó, 360 mil aparentemente. Conforme cai chuva, I guess, né? Ela vai danificando a ponte, a estrutura vai ser destruída depois de um tempo. Ok. Então nada é pra sempre aqui nesse jogo. As coisas vão ser destruídas aí no cenário, ok. Espero que demore bastante, né? Alright, agora sim, vamos pegar a missão principal aqui. Now, you've done a fine job expanding the chiral network. But to make the most of it, we'll need to generate more power. We'll have to make a few hops before we can link up the closest city too. Once this wind farm is part of the chiral network, we'll be able to route the energy it generates through the beach. Unlike traditional transmission methods, nothing is lost. We can provide power to distant regions and utilize facilities there as electrical substations. You're to deliver a key component. Should be finished printing. Take it to the wind farm and get us in business. Now, Alright. you've done a fine job. O negócio tá no meio de um canyon, parece, velho. To make the most of it, we'll need to generate. Order assigned. Os caras conseguem até transportar energia através dessa chiral network aí. A tecnologia é muito boa, muito foda mesmo. Embora esses BTs venham aí dessa beach que eles usam, né? Será que eu ainda não vou conseguir usar a moto? Só mais pra frente. Caraca, ela tava enferrujando. Será que eu posso usar isso? Não. Load onto bike. Oh, nice. Dá pra você transportar coisas aí usando motos. Nice, that's nice. É, não vai dar pra usar ela ainda. Talvez só depois que a gente colocar a bateria aí no Wind Farms. Alright, let's go. Se tudo der certo aí, chegando lá, a gente termina esse episódio. Mas nunca se sabe o que pode acontecer no caminho aí, né? Mas vamos lá. Mais uma jornada aí até o próximo local. Okay. What is this? Kubernetes? What the hell? Stamina restored? Weird. Ok, recebi um e-mail do Benjamin Hancock. Ah, dá pra ler e-mail aqui. Ah, nice. Ok. Depois a gente vê as interviews aí, talvez no próximo episódio. E recebemos esse outro e-mail aqui do Benjamin Hancock.
Basicamente os caras dão aí umas dicas aí através de e-mail. Torna o mundo aí um pouco mais rico, né? Interação entre as pessoas aí. Mesmo que de certa forma aí, as pessoas não estejam se vendo, né, cara a cara aí. Lembra um pouco aí o mundo atual aí da pandemia, né? 2020 aí, o ano da pandemia. As pessoas não podem se ver pessoalmente aí. Toda essa quarentena e coisas do tipo. E como eu estava dizendo, o cara manda aí os e-mails, né? Provavelmente vão ter mais e-mails desse tipo aí, com algumas dicas de como prosseguir no jogo. Alright. Acredito que esse caminho aqui seja bom. Alright, vamos checar aqui no caminho. Vai ter timefall aqui. Whoa, what is this? É uma floresta isso aqui. Oh boy. Ok, o caminho parece simples. A gente vem até aqui. Daí depois a gente passa pela floresta aqui de alguma forma. E daí a gente chega na Wind Farm. Mas provavelmente essa floresta não vai ser nada interessante de passar por ela. Alright, let's go. Que lugar bonito, galera. Parece que vai chover, talvez. What the hell? Tem até um cara protegendo aqui, what the fuck, nível 2. Ah, shit, começou a chuva. Isso aqui a gente precisa entregar no Distribution Center, west of Capital Knot City. Mas eu não vou voltar pra lá, velho. Vamos prosseguir aqui com a missão. Aparentemente aquela post box lá era nível 2, tem até um segurança perto dela. Bem da hora isso. Alright. Tem um Lost Cargo aqui pra mandar no Distribution Center também. Estamos fora da Chiral Network aqui. Mas eu não sei se vale a pena só guardar aqui nessa post box. O certo seria voltar até lá e entregar, mas tá muito longe, velho. Alright, a chuva tá bem forte aqui, galera. Fuck this indeed. Eu não tô nem conseguindo ouvir meus pensamentos aqui com essa chuva de tão forte que tá. E é como eu temia, galera. Vamos ter que passar no meio de uma floresta aqui. Eu espero que não tenham BTs na área aqui. Não sei porque eu tava agachado. Eu acho que é o medo de ter BTs no local. Oh boy. Uou, olha que bonito. O raio de sol aqui passando entre as árvores aqui, bem bonito. Tem metais lá pra trás também. Oh shit. Mas eu vou tentar não carregar nada assim. Tá bom só o que eu tô carregando aqui, I guess. Oh boy. Neste momento a gente não... Oh shit. Eu ia dizer que nesse momento eu não tava atrás de likes. What the hell? Eu tô ouvindo umas vozes aqui. Mas devem ser BTs.
Ok. São BTs mesmo. Great. Talvez a gente consiga usar aquela granada pra testar ela. Vamos carregar esse metal, vai, já que tá no caminho. Esses metais aqui também não dão like, né? Eles servem só pra você guardar aí as coisas no armazenamento e construir coisas. Mas vamos com calma que no momento aqui o que interessa é sair vivo aqui desse timefall. Ok. Ok, tem um BTs lá em cima. Tem 3 aqui no caminho. Oh boy. What? Dá pra ver. Oh shit. Dá pra ver a conexão deles, tipo. Oh boy. Oh shit. Eu vou ter que tomar um energético aqui. Recuperar minha estamina rapidão. Alright. Oh boy. Nossa, tem um bem aqui na frente, velho. Bem no caminho que eu ia passar, mano. Oh boy. Oh boy. Ok, vamos parar um pouco. Oh shit. Tem um cargo aqui, mas... Stamina decreased. What? Ok, ok. Parece que passamos da maior parte dos BTs da área aqui. Ou não. Tem mais esses aqui do lado. Ok, mais pra frente parece que não vai ter nenhum. Pick up. What? Ok. Ok, tem um lá pra frente. Vamos parar de novo mais um pouco aqui. Tá tranquilo, tá tranquilo. Não tem tanto aqui. E eles também não estão... Bom, tem bastante, né? Mas eles não estão se movendo muito, então tá tranquilo. Oh boy. Com certeza vai ter um aqui em cima. Holy shit, tá bem perto, velho. Que isso, mano. Oh boy. Ok. Nossa, mano. Caraca, velho. É muito ruim não conseguir ver eles, mano. Oh, shit. Tinha um bem no caminho, mano. Oh, boy. Tem vários aqui no caminho. Meu Deus, tem muito aqui. Que absurdo, velho. Só vai, só vai. Vai que tá tranquilo, vai que tá tranquilo. Oh boy. Nossa, olha os bichos lá, velho. Meu Deus, mano. Bom, agora eles ficaram pra trás, eu acho. Tá tranquilo aqui. Estamos chegando na facility. Será que eles não entram nessas áreas aqui? Uou. Essa foi por pouco, galera. Stranding's to blame for all of this. The gazers, the fall of America, everything. It warped the world beyond recognition. Humanity had to scramble like rats fleeing a sinking ship. But there's nowhere else to go. There's no future living like this. If we're to survive, we need to find another way. A way to overcome the BTs, the Death Stranding, the whole damn mess. Right, I hear ya. Caraca, galera, essa foi tensa, hein? Esse finalzinho eu achei que eu fosse morrer, mano.
Já causava um void out aqui de destruir a facility inteira. Game over, man. Mas chegamos aqui, não sei como. Vamos entregar a Power Unit aqui. Alright. Delivering cargo. Thank you. With this unit, we should be able to power the distro center via the chiral network. Other places too, if it works. Here's hoping the UCA can put our electricity to good use. Mind if I have a look? Incredible. How'd you get this here? You fly? Pretty much. Alright. Muitos likes, nice. All we need now is a connection to the chiral network. Go for it. Network bandwidth is a limited resource, and every structure you build consumes it. However, as you increase your connection level, the bandwidth available to you will increase as well. Ok, então tem essa bandwidth aí, que é o quanto de coisa a gente consegue construir em uma certa área. A gente usa essa bandwidth da Chiral Network. E quanto mais a gente conecta, mais bandwidth a gente recebe aí, I guess. Alright, estamos conectados a mais um local aí. Wind Farm has joined the UCA. New interview data acquired. Humanity's biggest problem? Logistics. Chiral contamination 1 and the discovery of beaches and the concept of death. Oh, that I wanna know. Eu vou querer ler esse, galera. E daí a gente termina o episódio, I guess. Temos mais algumas coisas aqui. Supply request, bridge links, alright. New options have been added to the delivery terminal. Take on orders, alright, alright. Aparentemente aí vamos ter mais ordens aqui também, a partir dessa wind farm. About time we did our part. Thanks again. You know, I heard the rest of your team was wiped out. Makes what you're doing all the more incredible. You're a one-man expedition. I hope Amelie's doing as well as you. Wonder if she made it to Edgenot City yet. It was her that put us in charge of the wind farm. I was with the group bringing up the rear while Amelie led the way. I've never met her in person, but it was an honor to travel with her all the same. When you see her, feel free to tell her I said so, huh? Sam, got a moment? I ran an experiment with your blood. It seems you were onto something. After dispersing an aerosolized sample of your blood in BT territory, we observed reduced activity. While this is hardly definitive, as we have no other repatriates to whom we can turn for additional testing, it does suggest that the bodily fluids of repatriates are repellent to BTs. Mama had the idea of developing a weapon to test this theory. The prototype should be ready soon, and when it is, we'd like you to test it. Alright. Sam, this is the perfect opportunity. We've almost got the whole region on the chiral network. All that's left is Port Knot City. Return to Capital Knot City so you can pick up relief supplies for Port Knot. By the time you arrive, we can give you the completed prototype in person. One other thing. It's not very often porters get out to that wind farm. While you're there, you should pick up any outstanding orders. No sense coming all the way back here empty-handed if there's work to be done.
Have a look at that delivery terminal. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Alright, então aparentemente a gente vai ter que voltar aí pra Capital Knot City pra pegar uma arma aí que eles desenvolveram usando o sangue do Sam. Aparentemente aí o sangue dele afasta os BTs, I guess. Serve como um repelente pros BTs. Alright, mas vamos deixar isso aí pro próximo episódio. Tem também mais algumas ordens aqui que a gente precisa realizar nesse local aqui. Como poucos porters andam aqui na Wind Farm. What the hell? Received like from BB. Nice. Como eu estava dizendo, poucos porters vêm aqui nessa Wind Farm, I guess. Deve ser um local bem difícil de chegar. Sem contar aí que tem um território de BTs aí nessa floresta, bem tenso. Então no próximo episódio a gente realiza algumas entregas e já se prepara aí pra voltar até Capital Knot City. Mas antes de terminar esse episódio aqui, eu quero fazer uma coisa muito importante, que eu quero muito saber o que é essa beach aí que eles estão falando. Então vamos ler. Uou, tem várias entrevistas aqui adicionadas. Meu Deus, a gente vai ter que ler isso tudo depois. Mas a que eu mais quero ler é The Discovery of Beaches and the Concept of Death. Alright. Vamos ler mais essa aqui e terminar o episódio. É do Hartman. Eu não vou tentar fazer a voz dele novamente, aí eu vou ler com a minha mesmo. 3 anos atrás. A descoberta das praias e o conceito da morte. Alright. With the discovery of the beach, the fundamental truth of death was appended. I doubt you'll find many who would deny this. Alas, we can say little with confidence in any objective or scientific capacity, for our understanding of this new realm remains in its infancy and it's ever evolving. Much like our understanding of the universe as a whole, perhaps the closest thing we have to a working explanation of the beach relates to the conception of a multiverse. But I digress. The beach is arguably both a concept and a reality. A discrete beach is influenced by the mind of the associated individual, and therefore linked to them irrevocably. This is why we have so energetically pursued the psychological, psychoanalytical, and neuroscientific angles when attempting to create a unified theory of the Death Stranding, the beach, and related phenomena. There was a fad a while back in which subjects underwent counseling in order to learn more about their beaches, and in so doing gain a greater understanding of the nature of death. Doom sufferers in particular provided excellent opportunities for study. An interesting theoretical question arose during that period. If a person's beach was a product of their consciousness, might animals have beaches as well? A conundrum on the surface perhaps, but one quickly resolved. Only human corpses undergo necrosis and become BTs, which proves somewhat conclusively that only a human can possess a beach. And yet, this begs another question. If all that is required is consciousness akin to that of a human, could an AI have a beach? An android? I, for one, do not believe so. Why? Because the function of our beaches is to connect the worlds of the living and the dead. If an entity was never born, has not truly lived, and would never know death, surely it cannot have a beach. Ok, galera, então aparentemente aí cada ser vivo, né, cada ser humano vivo tem uma beach particular aí, é tipo um universo da consciência ligado ou um local onde reside aí a sua alma. Que coisa estranha, que conceito estranho. E o Hartman disserta aqui que aparentemente animais não devem ter beaches, apesar deles terem consciência também, porque quando eles morrem eles não passam pela necrose e se tornam BTs. E também ele fala sobre os androides aí, ou inteligências artificiais, se elas também possuem beaches. E aparentemente não, porque elas não nasceram e não realmente viveram aí. Mas é uma coisa bem estranha de se pensar aí. Beaches seria, sei lá, um reino dos sonhos, um reino das almas. Que conceito diferente, cara. Isso me confundiu ainda mais. Eu achei que beach seria tipo um outro local, um outro planeta com uma tecnologia foda e um ambiente propício a ter uma tecnologia boa, mas aparentemente aí as beaches são partes de cada indivíduo aí,
Cada indivíduo tem sua própria beat. Isso é muito estranho, galera. Muito estranho. Tem mais alguns e-mails aqui ainda pra ler, mas vamos deixar aí pro próximo episódio. Nada mais justo aqui da gente dar um suit no BB aqui. Ver se ele está bem. BB looks happy and bond with BB strengthened. Uou, a gente tem até uma conexão aí com o BB. A gente precisa ficar, tipo, brincando com ele. E tá melhorando mesmo lá o nível de estresse dele. Nice. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esse episódio de Death Stranding. Foi um episódio aí cheio de correria aí, entregas e subquests aí. Mas finalmente chegamos aqui na Wind Farm. E agora é só esperar aí, completar mais algumas missõezinhas. Voltar para Central Knot City. Se tudo der certo, né? E depois partir para o Port Knot City. Mas é isso, galera. Aguardo vocês. Até o próximo episódio de Death Stranding. Peace!